Olá pessoal, essa é a videoaula de compiladores 1. Nesta videoaula eu vou apresentar uma introdução sobre a disciplina, do que trata a disciplina, o que são compiladores, uma visão geral das fases de um compilador. Então, essa disciplina trata do desenvolvimento de compiladores, essas ferramentas que são utilizadas no dia a dia pelos desenvolvedores para criar outros programas. Então, a gente utiliza um compilador para criar novos programas para os usuários. Quando a gente usa um compilador, ele pega um programa fonte, numa linguagem de alto nível, como Java, C, C++, e transforma esse programa num programa objeto, ou seja, num programa que o usuário pode executar no computador dele, para aquela arquitetura. Então, a gente faz aquele processo que a gente chama de compilar. Ele transforma esse código-fonte num código de baixo nível que a máquina, o computador, consegue entender. E aí o usuário, quando executa esse programa, ele fornece os dados de entrada para o programa gerar os resultados para ele, para apresentar os resultados. Então, se por exemplo eu tenho um programa lá desenvolvido em C, e compila esse programa no meu computador, ele vai gerar lá um executável para o meu sistema operacional, e aí eu posso executar quantas vezes eu quiser esse programa, esse executável. Ele vai funcionar sempre da mesma forma e vai me pedir as entradas que forem necessárias para ele produzir o resultado esperado. Esse é o funcionamento geral de um programa que é compilado, um programa que executa no computador do usuário. Um processo muito parecido é o que os interpretadores fazem. O interpretador, ele é uma espécie de compilador, só que nesse caso o interpretador ele vai receber como entrada o programa fonte, mas também vai receber como entrada os dados que esse programa fonte deve processar. E aí, durante a execução do programa, o interpretador vai traduzir aquele programa e vai executar aquele programa com os dados de entrada que foram fornecidos para produzir o resultado. Então, o interpretador, ele não gera um programa executável. Sempre que o usuário precisar executar novamente aquele programa, ele vai executar também o interpretador, para novamente traduzir aquele programa em alto nível para um programa de máquina, processar os dados de entradas e apresentar os resultados. Então, essa é a diferença. Geralmente, quais são as linguagens que usa o interpretador? O PHP, o JavaScript, essas linguagens, essas linguagens de script, geralmente elas são processadas por um interpretador. O Python é outro exemplo. O Java é uma linguagem que é tanto compilada quanto interpretada. Então, ela parcialmente compilada, gerados bytecodes, que a gente chama, e aí a máquina virtual lê esses bytecodes, interpreta eles para receber as entradas e produzir o resultado esperado. O que faz parte desse processo de compilação? Então, o compilador, ele é uma pequena parte no processo de geração de um código, de um programa para um determinado computador executar. Então, existem hoje os pré-processadores que eles fazem uma análise inicial do código-fonte. Exemplos de pré-processadores são as interfaces de desenvolvimento, os IDEs. Então, ele já consegue analisar parte do código, verificar se tem erros de escrita, alguma coisa que não está funcionando ou não está sendo utilizada corretamente dentro do código. Depois, esse programa pré-processado, já analisado, ele passa para o compilador, que vai então gerar o código em linguagem de máquina. E ainda assim, esse código ele precisa ser processado pelo montador, que vai gerar então o que a gente chama de assembler, a linguagem de máquina relocável, que é o que o computador consegue de fato processar. E também podem existir outras
ferramentas utilizadas que, dependendo do tamanho do programa, né, vão ser usadas ou não, como o carregador, o linker, né, o que vai fazer a linkagem de diferentes arquivos, que vão processar os endereços de memória utilizados para poder executar aquele aplicativo. Então, o foco dessa disciplina é o compilador, né? O desenvolvimento do compilador, como funciona essa ferramenta, como que a gente pode desenvolver um compilador, uma nova linguagem de programação. Essa ferramenta, como ela é uma ferramenta muito complexa, geralmente ela é dividida em várias etapas, em vários componentes, módulos, né? E pensando no seu funcionamento, né, a gente tem que ter ideia que ela recebe então um código em alto nível, né, por exemplo Java, e vai ter que transformar isso numa linguagem lá de baixo nível, né, por exemplo o Assembly. Então existe uma série de processos que tem que ocorrer para que esse código chegue e seja executado corretamente pelo computador. Por exemplo, validações de se os termos estão corretos, se eles estão declarados corretamente, se aquele código faz sentido ou não, e aí a própria geração do código. Então, existe uma série de processos que acontecem. E, geralmente, as ferramentas de compiladores, né, quando são desenvolvidas, elas são feitas em módulos para que a gente possa, geralmente, desenvolver cada uma delas de forma independente e trabalhar de forma mais estruturada. Inicialmente, um programa fonte ele passa, né, pela fase do analisador léxico. Aí eu vou entrar depois em detalhes o que faz cada uma dessas fases, né? Então depois ele passa pelo analisador sintático, semântico, o gerador de código intermediário, ou ele pode diretamente gerar o código final, né? Mas a maioria dos compiladores vai gerar um código intermediário para fazer alguma otimização e aí sim a geração do código final. Essas etapas aqui, então, podem ser módulos dentro do meu sistema, dentro do meu programa de compilação. Tá? A gente também pode dividir em duas partes, né, o nosso programa. A análise, né, que é essa parte de análise léxica, sintática, semântica, e a síntese, onde é a parte que eu estou gerando o código final, né, fazendo a tradução. Então, o meu compilador é uma ferramenta de tradução, né, e geralmente na programação a gente está traduzindo, né, um código lá de alto nível para um código de baixo nível, porque o código de alto nível é mais fácil de desenvolver do que eu escrever um código em Assembly. Então, essas ferramentas vão ajudar nesse desenvolvimento. E aí, falando de cada uma das etapas, brevemente, né? Então, a análise léxica, ela é a fase inicial onde eu vou verificar se cada um daqueles termos que eu estou utilizando na minha linguagem realmente faz parte da minha linguagem, né? Se eles estão escritos da forma correta e identificar o que é cada um deles, né? Por exemplo, nessa expressão aqui onde eu tenho x recebe o valor de a mais b vezes 10, né? O x é um identificador, uma variável no meu sistema. E o meu compilador ele tem que identificar isso, né? Já para criar uma tabela de símbolos, uma tabela onde eu vou armazenar essas informações para na hora de eu gerar o código eu saber quais são as variáveis, quais são os registradores que eu vou ter que utilizar para armazenar as informações, né? De repente as posições de memória. Então, o objetivo do analisador léxico é identificar cada um dos termos que fazem parte, né, da minha linguagem, identificar todos os elementos, inclusive os espaços, né, quando eles aparecem, quando eles não aparecem, ponto e vírgula. Então, todos os elementos, né, que eu escrevi têm que ser identificados e listados. Se é uma atribuição, se é um operador, se é uma constante. Então, eu vou identificar cada um deles e o analisador léxico vai gerar para mim, então, uma lista desses elementos. E a gente chama cada um deles de token, né? O X é um token, que é um identificador. A atribuição, né, o sinal de igual, ele é outro token. E qual que é esse token? É uma atribuição. O A é outro token que também é um identificador. O mais, né, ali a soma, também é outro token, que é um operador soma. Então eu tenho que montar uma lista
que eu chamo a lista de tokens. E o analisador léxico vai gerar e fornecer essa lista de tokens para as próximas fases do compilador. Então, o objetivo do analisador léxico é verificar esses termos e gerar essa lista. O que é cada um desses meus elementos? A próxima fase do compilador é a análise sintática. Agora eu tenho que verificar se aqueles meus termos, né, que eu identifiquei, eles aparecem na ordem correta. Então eu tenho que analisar aqui se esse meu código está escrito da forma correta, né? Por exemplo, se eu escrever AX igual mais vezes B, alguma coisa nesse sentido, eu sei que o meu programa não vai conseguir processar, não está escrito da forma correta. Então, o meu compilador ele tem que ser capaz de analisar se esses termos eles aparecem na ordem esperada para a minha linguagem. Para essa fase, são muito utilizadas as linguagens livres de contexto, as gramáticas, né, onde a gente entra com a gramática para determinar a ordem, né, que devem aparecer os elementos. E aí verificar se essa ordem aparece no local correto. A próxima fase é a análise semântica. Na análise semântica, a gente vai identificar o sentido, né, o contexto de cada um daqueles elementos. Por exemplo, se eu declarei o meu X como uma string, ele pode receber valores inteiros, ele pode receber aquela operação. Então, eu tenho que avaliar esse tipo de informação, verificar se todas aquelas variáveis foram declaradas, se os tipos estão corretos com os valores que eu estou atribuindo, né? E algumas outras informações que eu posso extrair do meu código, né, para verificar se tem algum outro erro de processamento. A próxima fase é a fase da geração de código intermediário, que não é obrigatória para todos os compiladores, mas ela é muito utilizada para permitir, para facilitar até a geração do código final, né? Eu posso gerar código em 3 endereços, eu posso gerar uma árvore de abstrata com o código, onde eu posso depois me facilitar a geração do código final e fazer análise daqueles termos, se eles estão corretos e otimização. Então essa fase ela é muito usada, tá? Onde eu transformo o meu código em um código ou uma abstração mais simples e mais fácil de avaliar e elaborar. Tá? A próxima fase, a otimização, é onde a gente pode observar se tem alguma coisa no código que pode ser melhorada sobre algum aspecto para a geração do código final, dependendo do objetivo. Se eu quero economizar memória, né, aí eu posso tentar usar menos variáveis. Se eu quero diminuir o tempo de execução, então posso de repente durante o tempo de compilação fazer algum pré-processamento, alguma constante que aparece, de repente já pré-processar ela, para na hora da execução do programa isso ser mais rápido. Ou eu quero economizar energia, ou eu quero diminuir o tamanho do código. Então vai ter uma série de fatores, né? E os compiladores mais modernos permitem configurar esses tipos de otimizações que podem ocorrer. Tá? E por último vem a geração do código objeto. Aqui eu coloquei um exemplo para a geração de código em assembly, para um ARM, mas nem sempre vai ser assembly, pode ser até para uma outra linguagem de alto nível. Né? O processo de compilação é um processo de tradução. Né? Então, eu estou traduzindo um código em alto nível, mas eu posso traduzir ele para outro código em alto nível ou para outro tipo de linguagem. Em geral, vai ser para um código de baixo nível para que o computador consiga processar. Geralmente, assembly em alguma versão. Então, essas são as fases, né, do meu compilador. E só retomando aqui, então, no início, né? Então, falamos da fase de análise léxica, onde eu valido os meus tokens, né, cada elemento que faz parte da minha linguagem. Nessa etapa, então, eu vou usar as linguagens regulares, né, as expressões regulares, autômatos que a gente estudou. Depois vem a análise sintática, né, onde eu vou avaliar se a minha expressão está escrita da forma correta, na ordem esperada. E aí entram as linguagens livres de contexto, né, as gramáticas. Depois vem a fase do analisador semântico, onde eu vou avaliar questões semânticas, né, relacionadas a tipos de dados, a declarações de variáveis e outras questões relacionadas ao contexto
dos elementos da minha linguagem. E depois vem a fase de síntese, onde eu vou trabalhar na geração do código, fazer otimizações, fazer melhorias no código e gerar o código final. Então, essas são as etapas de um compilador, né, tudo que faz parte dele. E dentro dessas etapas podem aparecer outros elementos necessários, né, como tabela de símbolos, onde eu vou identificar as variáveis que são utilizadas, tratamentos de erros e outras ferramentas que a gente pode utilizar. Tá? Então, essa era a aula, né, de hoje, uma introdução, uma apresentação sobre o que é esse tema, né, o que é um compilador.